Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade,
enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica.
O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep.
Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo,
mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly,
interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco?
Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais,
O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily,
entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas,
ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores.
Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante,
não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar,
Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestley tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestley, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestley tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs,
uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006,
esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis.
No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas,
ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores.
Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante,
não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestley tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestley, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestley tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestley, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar,
Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestley tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestley, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestley tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Se você acha que filmes sobre moda são superficiais, O Diabo Veste Prada está aqui para provar exatamente o contrário. Lançado em 2006, esse clássico do gênero comédia-drama foi dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro ficou por conta de Aline Brosh McKenna, baseado no romance de 2003 escrito por Lauren Weisberger. E o elenco? Simplesmente impecável, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt. A história acompanha Andy Sachs,
uma jovem jornalista cheia de sonhos que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser a oportunidade perfeita rapidamente se transforma em um verdadeiro teste de resistência quando ela começa a trabalhar para a temida editora-chefe Miranda Priestly, interpretada de forma brilhante por Meryl Streep. Fria, exigente e praticamente impossível de agradar, Miranda é o tipo de chefe que pode destruir seu dia com um simples olhar. O grande mérito do filme está em como ele vai muito além do glamour da moda. Sim, temos roupas incríveis, desfiles e um mergulho fascinante nesse universo, mas o coração da história está no conflito interno de Andy. Interpretada por Anne Hathaway, a personagem passa por uma transformação marcante, não só no visual, mas principalmente na forma como enxerga sua carreira, seus valores e suas relações pessoais. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar a atuação de Meryl Streep. Ela constrói uma Miranda Priestly tão icônica que mistura elegância e intimidação em níveis quase assustadores. Cada fala, cada pausa, cada expressão é calculada, criando uma personagem que se tornou referência na cultura pop. Inclusive, sua performance rendeu uma indicação ao Oscar, e com razão. Outro ponto forte é o equilíbrio entre humor e crítica. O filme consegue ser divertido, com diálogos afiados e situações absurdas, ao mesmo tempo em que faz uma reflexão sobre ambição, sacrifícios e o preço do sucesso. Até onde vale a pena ir para crescer na carreira? E o que você precisa deixar para trás nesse caminho? Stanley Tucci também merece destaque como Nigel, trazendo carisma e sensibilidade, enquanto Emily Blunt brilha como a sarcástica Emily, entregando momentos hilários e memoráveis. No fim das contas, O Diabo Veste Prada é muito mais do que um filme sobre moda. É uma história sobre escolhas, identidade e amadurecimento. Um daqueles filmes que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo.